Fala galera, tudo bem? Grande jogo nessa segunda-feira, a vitória do Southampton para cima do Liverpool, né? Um resultado importante e que tem alguns destaques, né? Acho que o primeiro deles, a grande imagem, que foi a imagem final, do apito final, a imagem da emoção do Ralf Hasenhüttl, o treinador do Southampton, que vem fazendo um grande trabalho, né? Que passou por grandes adversidades, aquela derrota por 9 que ele tomou do Leicester lá atrás, foi mantido no cargo. É um treinador que já tinha mostrado uma enorme capacidade na Alemanha e que na Premier League vem mostrando isso também, com um time extremamente competitivo dentro do seu estilo, mesmo com as limitações, mas também explorando jogadores jovens da base, um elenco que é mais curto, mas tem jogadores de qualidade no time no titular principalmente, e que conseguiu parar o Liverpool não da mesma forma de outros adversários, né? Porque se a gente for olhar, e aí a gente pode entrar no outro destaque, que é o Liverpool, deixando pontos pelo caminho e possivelmente perdendo a liderança ou claro, vai depender do Manchester United. Deixando de ficar na frente do Manchester United em termos de aproveitamento, o United tem o mesmo número de pontos, mas tem mais um jogo para fazer, tem um jogo atrasado. Ou seja, o United pode assumir a ponta em relação ao Liverpool nessa disputa dos dois, que estão ali empatados com 33 pontos no topo da tabela da Premier League. Então são tantos tópicos, né? Um deles, o mérito para o Ralf Hasenhüttl, a imagem do jogo, a forma como a equipe do Southampton jogou. Aí o outro tópico, as diferenças entre os adversários que tiraram pontos do Liverpool nessas últimas semanas. E, por último, o impacto disso na classificação, que eu acho que acaba sendo também, e aí, claro, uma coisa está sempre relacionada à outra, né? Mas essa sequência negativa do Liverpool, ela é muito curiosa, também porque ela vem logo na sequência da sensação de um time que tinha assumido a liderança, muito provavelmente para não largar mais, ou para de repente aproveitar e abrir vantagem. Eu tô aqui com a lista dos jogos, até para não deixar passar alguns deles, e a vitória anterior a essa sequência de 3 tropeços seguidos do Liverpool tinha sido 7-0 no Crystal Palace, né? Que foi um jogo avassalador, que passou a impressão de que o Liverpool não vai bobear como os outros estavam bobeando, já que a parte de cima da tabela tem tido alta rotatividade na Premier League. E isso tem muito a ver com a oscilação que é a cara dessa temporada, então é até repetitivo, mas eu tenho falado muito sobre isso aqui. A temporada da Premier League pode ficar muito legal do ponto de vista do inesperado, do equilíbrio. Já que ninguém convence, já que ninguém tem sequências longas de qualidade, tá tudo indefinido. Isso tem um lado. Da avaliação, o nível é inferior ao habitual. Da emoção, pode ficar imprevisível, pode virar uma grande de uma maluquice como tá a classificação, porque se você para olhar aqui, por exemplo, o Liverpool hoje é líder com 33 pontos, o 10º colocado, que é o West Ham, tem 26. Tá 7 pontos atrás do líder do campeonato. E isso já com 16, 17, 15 jogos, depende aí de cada equipe, né? São os 3 números diferentes olhando para cada momento. Jogos adiados também é um problema, né? A própria pandemia na Inglaterra é um cenário bastante complicado desse momento também na Inglaterra, mas o futebol por enquanto segue alheio a isso. Embora tenha tido jogos adiados nesses últimos dias, não só na primeira divisão inglesa, mas eu digo alheio a isso em relação a continuidade do campeonato, a não interromper o campeonato, o esporte de elite, como eles chamam por lá, pelo menos por enquanto. Então vamos falar rapidinho sobre a questão da estratégia, do como o Southampton encarou o Liverpool. Foi muito interessante porque o Southampton é um time de altíssima intensidade, é um time que tem uma agressividade muito grande. Para marcar em cima é uma característica do Ralf Hasenhüttl, já era conhecido antes dele ir para a Premier League, então ele vai tentar pressionar, ele vai tentar sufocar, vai tentar forçar erros. Curiosamente, dessa vez o Liverpool, até por conta dos desfalques, tinha uma dupla de zaga formada por Henderson e Fabinho, mais o Thiago jogando como o primeiro volante, jogando com o mais recuado dos meio-campistas. Isso teria a tendência de dar uma enorme capacidade do Liverpool para sair jogando e distribuir, porque a qualidade de passe ficaria muito maior com essa saída de bola. Ok, defensivamente você poderia sofrer um pouco mais. Agora, para iniciar a saída diante de uma pressão mais alta e forte, poderia ser um trunfo. Mas muito mérito para o Southampton nisso, porque a postura do primeiro tempo foi de enorme agressividade, marcando da forma que o time geralmente faz, né? Então o Southampton geralmente tem os dois meias abertos, marcando e funcionando muito por dentro, que em alguns momentos dá uma cara de um quadrado no meio campo, por isso a formação muitas vezes é definida como um 4-2-2-2, né? 2 volantes, 2 meias, 2 atacantes. Então, o
o Walcott começando como atacante ao lado do Danny Ings na frente, dando trabalho, porque o tempo inteiro você tem ameaça em profundidade. Então, a qualquer momento você pode lançar para explorar os espaços às costas da linha de defesa. Com o Djenepo de um lado, com o Armstrong do outro, com por dentro Danny Ings e o Walcott. Aí o Djenepo sai machucado, acabou sendo um problema. O Walcott é deslocado para fazer a partir dali a meia esquerda, com o Tella jogando como um dos atacantes. O Southampton perdeu um pouco desse fôlego, desse ímpeto, da forma de pressionar, recuperar e acelerar. E essa aceleração muitas vezes passa pelo papel dos meio-campistas. Dessa vez, ao lado do Ward-Prowse, estava o Diallo. E o Diallo fez uma bela de uma partida também. Então, o Southampton tem muitos méritos nessa agressividade, nessa coragem, na forma de jogar, que é a característica da equipe, e que dá trabalho com frequência. Não é uma surpresa o Southampton incomodar, né? E o Southampton tá nesse bolo, né? Agora o Southampton tá na sexta posição com 29 pontos, tá? 4 pontos da liderança do campeonato. Então, é um bolo muito grande. O Southampton teve muitos méritos na forma como conseguiu, primeiro, abrir o placar muito cedo no jogo, né? Uma bela finalização, uma bobeira do Alexander-Arnold também, mas o Danny Ings logo de cara abrindo o placar. Isso, claro, mudou a forma de encarar o jogo, a urgência pro lado do Liverpool, o conforto, entre aspas, pro lado do Southampton, pelo menos para ter a vantagem do placar logo de cara e a confiança para fazer o jogo fluir a partir disso. Então foi um jogo condicionado logo de cara pelo gol, é claro. Mas o Liverpool só conseguiu, de fato, se estabelecer no campo de ataque no segundo tempo. E aí sim passa a ser um jogo do Liverpool conseguindo jogar sem ser tão ameaçado o tempo inteiro, nas costas da defesa, em profundidade, mas também tendo dificuldades para criar. E olha que era um Southampton também desfalcado, por exemplo, sem o Vestergaard, que é um dos pilares, principalmente dessa marcação diária, né? Do jogo aéreo e tudo. Stephens e Bednarek formaram a dupla de zaga do Southampton nessa partida. Então são alguns dos tópicos para a gente falar dos méritos do Southampton e do tropeço do Liverpool. E aí, ao falar do tropeço do Liverpool, a gente vai lembrar naturalmente dos dois anteriores, os dois empates contra Newcastle e contra o West Bromwich. Aliás, teve muita gente brincando porque eu postei o vídeo do Sam Allardyce, né, que assumiu o West Bromwich, com toda a figura que ele é, né, um personagem que geralmente repercute muito, e logo de cara ele já arrancou ponto do Liverpool. Eu gravei um vídeo falando sobre esse personagem, que nunca foi rebaixado, assumindo um trabalho dificílimo no West Bromwich. Depois já foram 2 pancadas, né? Já tomou 2 goleadas para Leeds e Arsenal também. Então vamos ver até que ponto ele vai conseguir ou não dar continuidade dentro do estilo dele, que a gente sabe como ele vai trabalhar. Enfim, então são 3 tropeços, mas esse contra o Southampton dentro de uma outra dinâmica de jogo, um outro perfil de adversário, e o Liverpool, que parecia ter alcançado a liderança para eventualmente abrir por lá ou ficar por lá, não é o caso. E aí a gente olha para essa classificação e enxerga essa maluquice mesmo, porque quem convence dessa turma toda? A maior sequência de invencibilidade era do Liverpool, agora é do United. São 10 jogos sem perder. O United faz uma campanha muito boa em aproveitamento. Mas quantas vezes dentro da temporada a gente já não discutiu se o nível de desempenho era adequado, se o time convencia, enfim. Eu gravei vídeo até sobre o Pogba depois da ótima partida também, o United de Aston Villa, né, o jogo do primeiro dia do ano ali, da Premier League, abrindo o ano de 2021. E aí você tem o Tottenham, que já foi para a liderança, caiu um pouco de produção. Você tem o Manchester City, que conseguiu uma grande vitória nessa rodada, nesse fim de semana, diante do Chelsea, mas que também começou mal a temporada, então está tentando chegar nesse bloco. Tem Leicester por ali, Southampton, Everton, Aston Villa, que é uma grande surpresa. O Chelsea, que tem sido muito questionado, o próprio Lampard muito questionado, até comparações com treinadores anteriores na era Abramovich, que é uma era muito notabilizada pelo número de demissões e trocas no comando, então começa a existir essa sensação de questionamento no Chelsea por conta do alto investimento, mesmo sabendo que não seria uma primeira temporada fácil para encaixar essas peças, ainda mais uma temporada de dificuldade para treinar, e essa é uma dificuldade para todo mundo. Então, ao olhar para essa classificação e para esse bolo todo, metade da tabela separada por um número pequeno de pontos, eu acho que isso tudo reforça essa ideia de uma Premier League que permite, sim, que todo mundo sonhe e entre na briga, pelo menos por enquanto. E agora a gente vai ter alguns dias aí sem Premier League, até porque tem FA Cup também, mas... E tem Copa da Liga também, né? Então as Copas nesses próximos dias. Mas é uma Premier League diferente. Para melhor, para pior, aí vocês podem comentar aqui embaixo. Acho que tem um lado legal como consequência, mas não deixa de ser uma consequência de uma queda de nível do campeonato. Que não impede que a gente tenha alguns grandes jogos, algumas ótimas atuações, só que são times que ficam nessa, né? Sobe e desce. É uma montanha-russa enorme de emoções, como a gente viu a do Ralf Hasenhüttl ali mais à flor da pele, com choro, com emoção no apito final, e também, claro, de atuações, de exibições.
Conto aí com os comentários de vocês, a inscrição no canal. Abraço para todo mundo. Até a próxima.